boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais uma edição do programa Página 2. Um pouquinho atrasadinho aí, tivemos alguns imprevistos, mas tá tudo resolvido. Tá legal? Obrigado aí por todos vocês que estarão me ajudando a fazer o programa a partir de agora, aqui pelo canal em questão. Vocês viram a chamadinha aí, né, sobre um golpista que a Polícia Civil conseguiu prender em Alegrete hoje. Ontem ele tentou aí extorquir, não se sabe bem, né, o que ele tentou contra alguns advogados. Um advogado que foi vítima deste golpista ontem, ele me falou o seguinte, olha só como o cara estava fazendo. Ligava para a secretária de um advogado, né? Ligava para a secretária, porque os advogados não estão nos seus escritórios atualmente por causa da pandemia, só caso urgente, que o pessoal vai lá, trabalha em home office, a maioria, né? Vai nas audiências e tal. Mas não estão atuando lá como acontecia até bem pouco tempo, né? Eles não estão direto nos seus escritórios. Estou só tentando aqui consertar a luz. Vamos lá, acho que vai dar. Deixa eu só sintonizar melhor aqui. Bom. Aí ligava para os escritórios dos advogados. Um caso que eu sei, talvez dos primeiros, aconteceu o seguinte. Esse sujeito, um tipo assim, segundo me disse o advogado, um cara parecia uma fisionomia meio de nordestino, mas não tinha sotaque de nordestino. Ele ligou para sua secretária, chegou no escritório lá pedindo urgentemente um advogado, porque ele estava numa situação complicadíssima, né? Ia ser preso e tal, e precisava, já tinham mandado a intimação, e ele tinha que se apresentar na delegacia de polícia, alguma coisa assim, ou no fórum, acompanhado de um advogado. Então ele precisava deste advogado, desse trabalho com um profissional do direito. Muito bem. Aí o advogado foi lá. E o pessoal, assim, pegou o cara lá, conversou com ele, tinha uma audiência, mas não sei o que, mas ele tinha que pegar o dinheiro que estava com o resto de um pessoal e tal, era uma coisa meio atrapalhada assim. Mas, onde é que ele tentava esquentar o golpe? Outros amigos, né, e supostos outros advogados, um outro advogado entrava no circuito, possível, advogado 171, né, não existia, mas o cara entrava e começava a ligar para a secretária. Já estão atendendo aí o fulano, não sei o quê. Não, nós precisamos aí do atendimento, nós vamos pagar todas as despesas, fiquem tranquilos e tal. Só me dá o número da conta que a gente já vai depositar, mas defendam ele aí porque é nosso parça aqui e tal. Dava a entender que ele era de alguma facção e que precisava de um advogado criminalista para atendê-lo, certo? Este é o vamos dizer assim, o formato, a grosso modo. Este advogado, né, que me passou esse relato, disse assim, aí ele embarcou no carro do advogado para ir na tal audiência, disse, não, o seguinte, embarcou assim, eu estou parando lá no motel, lá na BR-290, e eu tenho que ir lá para pegar o dinheiro. Eu não tenho dinheiro aqui, não tenho cartão, não opero, mas eu tenho todo o dinheiro lá. Mas isso, como assim, né? Não, primeiro, os caras, o dinheiro tá lá. Aí o advogado, né, pensou e tal, né? Tá, mas já tava com o cara no carro, já tava dirigindo com ele, né? Em direção ao fórum. Assim, eu vou ter que pagar para tu me representar, mas o dinheiro tá lá. Eu tenho um amigo que tá parando lá e ele vai te dar o dinheiro ao vivo e tal. O advogado sentiu o drama, né?
sentiu o drama. Mas a secretária continuava mandando dizer, olha, o pessoal tá mandando tu pedindo para tu atender ele, não tem problema nenhum, né? O cara é protegido. É quente, é um preso com costas quentes, né? Ou, sei lá, alguém ainda não estava preso, mas seria provavelmente. Então ele precisava de um serviço, né, alternativo de emergência em Alegrete com um advogado criminalista. Esse advogado deu um paninho nele, ou um balãozinho, né? Chegou lá no motel, o advogado fez o seguinte, sentiu que era golpe, né? Sentiu que podia ser algum assalto, alguma coisa lá, ou para pegar o carro dele, Aí o advogado disse assim, não, faz o seguinte, ó, tu desce ali na tua porta e entra por ali, ó, que para eu poder entrar lá dentro, né, lá dentro para pegar o dinheiro, eu tenho que entrar pelo outro portão. Aí o cara desceu, quando o cara desceu, ele deu a meia volta e pinoteou aqui pro centro da cidade. O advogado tendo que fugir do cliente. Só que esse cara, minutos depois, ele já estava no centro da cidade tentando também, tentando outros advogados para aplicar um golpe. Aí chegou a dizer que tinha uma chácara. Para um ele aplicou isso, né? Para um outro advogado, ele disse que ele estava numa chácara com armamento pesado, que a Polícia Federal estava lá e ele precisava de um advogado criminalista para acompanhar ele no suposto flagrante. E aí ele foi contando lorota para um e para outro, mas aquilo se espalhou rápido. Você lembra que ontem eu comentei aqui para vocês, né, que a gente estava com aquela matéria sobre os golpes novos que estão aí na praça? Pois bem, este cara resolveu investir no segmento dos advogados criminalistas. Por quê? Porque o cara é cadeieiro, né? E tá foragido, e já cumpriu várias penas por vários tipos de golpe. Ali no site da questão tá bem completa a matéria. Tá bem completa a matéria. E eu fui pegando algumas histórias paralelas, né, que foram chegando até mim. Então eles tentaram aí, olha, mais ou menos de 8 a 10 advogados que se conversaram e que o caso foi parar na polícia, né? E aí estavam tentando fazer uma isca ontem. Por isso que eu não aprofundei muito a história aqui ontem, para não prejudicar a investigação. Os advogados criaram uma isca, mas aí o cara era furioso, ele conseguia sair. Ou como se dizia antigamente, o cara é gambeteiro. Ele levou um paninho primeiro, que o advogado foi esperto, e aí depois ele começou a ligar e o pessoal, não, tá, vem aqui e tal, mas ele, né, não aparecia e a polícia na butuca ali, esperando, fazendo campana, e o pessoal se colocando como isca para tentar agarrar. Hoje, conseguiram prendê-lo. A Polícia Civil prendeu, aí puxou a ficha do cara lá, Mestre Yoda, né, Mestre Yoda, daqueles furiosos, assim, ó, ninja. Atacando aqui, pois ontem, né, a Polícia Civil já tinha divulgado sobre os vários tipos de golpe. Agora, dar golpe em advogado, cara, tem que ser bom, cara. O cara tem que ser bom. Tem que ser bom. Não é para amador, cara, montar todo um negócio aí, uma artimanha toda para tentar sacanear aí os advogados criminalistas, ainda mais criminalista. Os caras tem muita cancha para descobrir vários tipos, né? Vários tipos de bandido. E aí deu a lógica, né? Hoje conseguiram pegar o cara aí, mas ele estava atuando aí pela cidade, tentando passar para trás os advogados criminalistas de Alegrete. Eu acho que ele tirou lá para otário, né? Sei lá. Não, lá tem os caras ingênuos. Eu vou lá tentar pegar o fulano, cicrano, só o pessoal aí escolado, né? Com júri e tudo mais. Mas graças a Deus, deu tudo errado, né? Mas também é um negócio primário. A polícia foi lá e crau. Vocês viram, né? O fato lamentável pegou fogo no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Começou ontem à noite, varou a madrugada o incêndio todo, só parou pela parte da manhã.
Mas assim mesmo tinha alguns focos ainda durante o dia. Levantar só duas circunstâncias, né? Uma que o prédio, como é um prédio antigo, ele não tinha aquele sistema lá dos chuveirinhos, né? Stricker, uma coisa assim. Não tinha. Então é um prédio com extintores. Não se sabe a causa. Mas, pelo menos um dos bombeiros que acabou morrendo lá dentro estava de folga e como voluntário foi lá. Então tem uma nota aí por parte da Corporação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, lamentando, né? Foi se somar lá e durante a madrugada eles entraram e não conseguiram sair no meio das chamas. Até eu selecionei aqui algumas imagens, vamos ver. A gente recebeu, todo mundo, né? Recebeu muita imagem, tem muita imagem circulando por aí. Eu destaquei duas aqui para a gente poder olhar junto, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Hoje eu estou num sistema um pouquinho diferente, mas é isso aí, ó. Fogo que acabou aparecendo em vários pontos, né, da capital do estado, que estava ali, o pessoal filmando, né? Situação bem complicada. Vários pontos de Porto Alegre, o pessoal fez imagens chocantes lá do incêndio, né? Olha só. Fogaréu. Mas aí vem um monte de situação, né? O PPCI lá não estava funcionando, mas como é que pode, né? Como é que pode? Se há uma autuação tão forte permanentemente contra as empresas, mas na casa do ferreiro, espeto de pau, né? Famoso. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ficou feio isso aí. Pegou muito mal. Pegou muito, muito mal. Né? Olha só, mais imagens foram sendo reproduzidas aí ao longo do dia. Mas há uma estrutura toda, né, para ser tão punitivo, tão rigoroso quanto alguns setores, mas dentro de casa não. Ficou esquisito. Essa situação ficou bem esquisita. O outro fato, e aí é que eu vou emendar, não sei como é que vai ficar aquele golpe que foi dado, aquela fraude do Detran aqui de Alegrete. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isto? Por uma razão bem simples. Olha só o que diz o Detran RS, né? O Detran disse hoje que mais quase 200 mil processos sumiram, foram perdidos, foram literalmente para o beleléu. Não sei como é que fica aquele daqui, né? Apesar que os processos devem ter uma outra parte, uma outra ponta, né? Não pode ser só lá. Deve ter alguma coisa nas nuvens. Será que eles não guardam nas nuvens? Você lembra que o Judiciário do Rio Grande do Sul também teve uma pane, teve não sei o quê, e invadido por hackers, eles não tinham nas nuvens os processos. Imagine, nem todos estavam nas nuvens. As equipes ainda estão lá tentando, né, a busca
pelos bombeiros desaparecidos no incêndio. O prédio será totalmente demolido depois, né? Que coisa, né? Foi criado, inclusive, um comitê de contingência para gerenciar a crise após o incêndio da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com o governador gaúcho, o grupo trabalha na restituição de documentos, alocação dos efetivos no restabelecimento da normalidade do serviço. Onde é que vão trabalhar, né? Porque agora vai ter que ter um grande mutirão aí para saber. Para saber. O sistema é todo integrado, estava tudo lá. Gurizada, não é fácil. Bom, o presidente Jair Bolsonaro não precisará, neste momento, que tudo indica, ser submetido a uma cirurgia, né? Só com uma aderência intestinal lá nos lugares onde tem pontos, depois da facada que ele sofreu, na época da campanha eleitoral ainda, e agora é essa situação. Não, o Detran registra perda de 95 mil processos após incêndio no prédio da secretaria. Não são 100 e poucos, eu errei, 95 mil. Mas é bastante. O deputado está sugerindo ação de captação de recursos para construir nova sede da secretaria. A proposta do deputado Edgar Preto é recolher doações de empresários que recebem compensação em ICMS. Mas se o governo estadual estava anunciando aí não sei quantos bilhões para investimento, o que é criar uma sede nova? Eu acho, inclusive, que os deputados também poderiam participar disso aí, né? Para não parecer tão demagógica essa proposta. Falta de viaturas para combate a incêndios em prédios altos é histórica, afirma comandante-coronel César Eduardo Bonfante. Informou que um novo veículo deve ser adquirido através de licitação internacional até o final do ano. Olha, vou contar uma história que eu participei. Tive uma participação bem ativa. Quando, 25 anos mais ou menos, eu atuava em Uruguaiana como coordenador de jornalismo da RBS, a gente participou ali, uma campanha muito forte feita pelo Lions, mais um doutor que tinha lá, o Dr. Foster, um cara muito atuante na comunidade naquela época. A gente fez uma campanha assim massiva na cidade para trazer um caminhão que foi doado pela aquele segmento da Igreja Católica alemã, Caritas. Vocês conhecem, né? É um segmento da Igreja Católica. Caritas, então, conseguiu na época o Dr. Foster conseguiu não só um caminhão para Uruguaiana, com escada Magiros, que é o que sempre tem falta, sempre está em falta, que é o que aconteceu também em Porto Alegre, e ainda uma mini UTI, naquela época também da Alemanha, através da Caritas, que é da Igreja Católica. Qual era o investimento todo que o Uruguaiana tinha que ter? O Uruguaiana tinha que desembaraçar toda a documentação. Como Uruguaiana tinha um despachante ali com uma grande prática, né, de desembaraço internacional, e a gente fez uma série de ações lá naquela época, com pedágios e tal, e conseguimos, alguns fundos tinham que pagar, algumas partes eles entraram, mas algumas coisas tinham que pagar, então a gente fez lá e tal, e conseguimos para a Uruguaiana isso há 25 anos. Eu sempre acho, mas não é achismo, eu estou partindo de fatos, que Alegrete, vocês se lembrem que no ano retrasado,
no verão do ano retrasado, teve muita queima de campo. E era porque estavam os campos estavam muito secos, né? Uma seca, estiagem bem longa. Capim-Anone, principalmente capim-Anone, ele explode. E cria tanto óleo ali, ele seca e explode. Qualquer coisinha que estiver perto, um pedacinho de ferro, um caquinho de vidro, uma latinha, vira uma tocha. Porque esquenta, né, e se espalha muito rápido. E o que a gente via é que o caminhão dos bombeiros, o corpo de bombeiro de Alegrete, eles mesmos alegavam assim, não temos condições de atender incêndio na cidade. Chegou a ter assim, 3 incêndios na cidade, mais no campo, mais não sei o quê. E eles não tinham como dar conta, porque não tinham os caminhões. Isso aí foi dito pelos comandantes na época, né? Tenente ali, olha, nós não temos equipamentos para atender esse tipo de ocorrência que estava acontecendo aqui longe, às vezes era longe. Eu me lembro que eu fui fazer um incêndio lá no Rincão do São Miguel, ali perto da Palma, na subida da Palma ali, logo depois da Polícia Rodoviária Estadual, e na cidade tinham mais 2 incêndios, os caras não tinham como controlar ao mesmo tempo. Então, aí os produtores tinham que ter trator, né, com retroescavadeira e tal, tentando controlar. E chama, né? E chama, e aquilo é muito rápido. Muito bem. E na época, até a gente conversou lá, e eles nos comunicaram, Alegrete está numa situação de risco muito alta. Nós cada vez temos prédios mais altos, estão crescendo, isso aí está em discussão inclusive no plano diretor, mas nós não temos equipamentos, nós não estamos equipados para atender qualquer tipo de sinistro. É claro que hoje os prédios vêm todo com sistema de segurança e tal, né? Tem também mangas nos corredores e tal. Eles têm essa situação. Mas seria muito bom, para os prédios mais antigos, que a cidade contasse aí com um caminhão com escada mais giros, né? E com alguns outros equipamentos. Como esse governo não tem os orçamentos, primeiro que era os orçamentos participativos, depois consulta popular e tal, nós não temos mais isso. E ali o Corpo de Bombeiros conseguia levar as suas demandas, as suas pautas, conseguia fazer um bom trabalho de convencimento com a comunidade e conseguiu várias coisas, né? Conseguiu várias coisas. Mas nós não podemos mais viver nesse tipo de mendicância, porque leva muito tempo e tal. Eu sugiro que a cidade coloque nas suas pautas aí clubes de serviços, associações e tal, esse tipo de pleito. Não sei se consegue ainda, se fosse isso ser feito, né, ainda agendar para o próximo orçamento. Porque o governador Eduardo Leite, ele trabalha diferente. Não adianta mobilização comunitária, ele não trabalha com isso. Ele trabalha com deputado da região. Mas nada impede, então, se o líder do governo, que é aqui da região, que é o deputado Frederico Antunes, que já desembaraçou, inclusive, para pavimentação da 566, numa permuta com uma área, que eu vou só trazer isso para poder ilustrar, de tantas coisas que ele articulou por aí, a volta do avião e tal, né? Ele está colocando o selo como se fosse a sua própria obra, mas você sabe que essa é uma mobilização já muito antiga aqui na cidade, que vinha desde lá da época do governo do prefeito Erasmo Silva, mas pegando algo mais recente agora, que é uma permuta de uma área ali da antiga CE, na frente do IFE,
em que a empreiteira que vai fazer a pavimentação da 566 conseguiu fazer uma troca. A estrada será totalmente pavimentada, só sem a ponte, aquela do Rio Ibicuí, porque daí é outra coisa, né? Então vai pegar ali do Ianduí em diante até dentro de Maçambará, do município de Maçambará, na outra margem do Rio Ibicuí. Conseguiram fazer esse negócio, que é muito mais complexo, muito mais complexo. Me parece que não é tão difícil a bancada do PP, dos outros, né, se articular e mandar um pleito lá para o deputado Frederico Antunes tentar. Tá faltando para Porto Alegre, tudo bem. Tá faltando para Porto Alegre, mas para nós aqui também, né? Então seria legal. Tivemos uns 10 anos atrás, aí tinha um caminhão dos bombeiros que era... Cara, ele era, coitado, era uma coisa assim, ó, os bombeiros passavam vexame. Era uma coisa que chegava a ficar risível. O pessoal chamava esse caminhão de mijão. Porque ele saía ele saía ali do quartel do Corpo de Bombeiros, quando chegava no incêndio, às vezes não tinha quase nem água, ele vazava quase todo. Eu me lembro ali, teve um incêndio na rua 20 de setembro, próximo à Rua dos Andrades, ou seja, 2 quadras do Corpo de Bombeiros. 2 quadras do Corpo de Bombeiros. Pois ele não conseguiu atender. Ele teve que chamar um outro, tinha que sempre andar um outro caminhão de babá, daquele caminhão que chamavam de mijão, porque ele perdia água sempre, né? Então é uma pauta que me parece assim, ó, bem necessária, imprescindível e que a cidade abrace. Estou sugerindo, claro que é lógico, que os meios de comunicação têm certeza que todos abraçariam essa causa. Então é bom capitanear aí, chamar, por exemplo, centro empresarial, né, que raramente tem agendas relevantes, quase tem ido mais de reboque da prefeitura, poderia ser a Associação dos Arrozeiros, sei lá, ou colocar na pauta do próprio comissão lá do plano diretor, exigir isso aí, né, para que haja esse tipo de pleito e colocar na mão do deputado que é líder do governo e que o governador tem uma afinidade muito grande, né, política, confia muito no deputado Frederico Antunes. Então, me parece que há um momento aí para que a prefeitura, aproveitando esse gancho, né, para que ela possa, a prefeitura não, a comunidade, a Alegrete todo, colocar esse pleito aí como uma pauta prioritária, ou no mínimo relevante para Alegrete. Vamos trazer mais notícias aqui com vocês. O que mais que nós temos aqui? Temos notícias do Em Questão, já trouxemos algumas bem importantes. Bom, também regime domiciliar, um homem é preso por tráfico de drogas em Alegrete. O frio retorna com força para algumas regiões do Rio Grande do Sul nas próximas horas. A gente falou aqui ontem, chegamos a falar do Ministério Público representando contra o prefeito devido ao agito de um bar no centro. O bar fica ali na Tiradentes, esquina com a Demetrio Ribeiro. Tá maior rolo isso aí, né? Maior rolo. Os moradores ali, cansados de pedir providências, foram ao Ministério Público, que agora está intimando o prefeito a tomar medidas. Não sei se vão caçar o alvará do cara ali ou não. Que o problema todo é que tem muita agitação. A gente trocou aqui antes no assunto, né? Mas tá rolando aí nas redes sociais esse assunto ainda, também com relação a este bar. Que mais? Eu não sei se já está aqui. Deixa eu só ver aqui com vocês, antes da gente prosear, né? Quero só dar uma atualizadinha aqui numa outra notícia. Vamos lá.
para nós poder conversar, atualizar os fatos de hoje, efetivamente. Que mais? Então tá. Nesta quinta-feira foram registrados 14 casos positivos, 6 mulheres e 8 homens, com idades entre 1 ano e 44 anos, vê como baixou. 9 recuperados. Hoje, até a publicação do boletim, foram registrados os óbitos de 2 homens de 74 e 33 anos. Os óbitos ocorreram em outros municípios. Um aconteceu em abril e o outro no mês de maio, no Centro de Operações de Emergência de Saúde, informou... Bom, nem foi agora então, só entrou na conta aí. 280 óbitos, Alegrete registra aí em quase 1 ano e meio de pandemia. Pessoal, um caso bem assim, para a gente pensar. Vocês viram que tem 2 casos suspeitos. Hoje entrou mais 3 no Rio Grande do Sul, em cidades diferentes. Tem Viamão, ali por perto da Grande Porto Alegre. Mas tinha 2 casos suspeitos aqui em Livramento e 1 em Gramado. Notícia de ontem, né? A gente trouxe esse assunto aqui. Tem excursão para Ribeira nesse final de semana. E o pessoal está fazendo excursão. Nada contra, o pessoal tem que ganhar os seus pilas. Mas por que excursão para um local que é agora zona de risco? Nós não estamos botando pavor aqui. Mas essa variante, a Delta, essa que está aí, o pessoal não está conseguindo contrapor. Ela já é a variante dominante. Ela já botou as vacinas, os tratamentos, estão conseguindo diminuir em escala nacional, tanto as UTIs como os novos casos. Está aqui o caso de Alegrete é o exemplo disso. Esses números de hoje, que já vem mais de 2 semanas assim. A gente conseguiu, né, controlar aquela variante que estava aqui, a indiana. Agora, aliás, nós controlamos a variante inglesa, que também tinha aparecido na África do Sul, depois no Amazonas e tal. Esta outra está entrando no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul e apareceu em Livramento. Aí o pessoal faz excursão para Livramento. Na boa, isso é sem noção, né? Isto é sem noção. Porque não há uma necessidade de prioridade em fazer uma excursão para se divertir e comprar em Ribeira, nesse momento. Não há. Pode colocar o nome que quiser disso, né? Eu sei que o pessoal vem aí, depois ataca, xinga e tal, mas não é. Dentro daquela perspectiva, daquela lógica que nós temos que estar um monitorando o outro para evitar o colapso que a gente teve aí em março e que foi doído. O Gerson mesmo está aqui conosco, nosso amigão, colega, passou dias complicadíssimos lá. Não há família que não tenha um registro de pessoas que não tenham adoecido. Acho que, não sei, sem falar que outras, né, com muitas perdas. E aí tu vai te aventurar a fazer excursão para locais, tanto para Gramado também eu vi, o pessoal está organizando excursão aí, para locais de risco, sem necessidade. Tu vai lá, tudo bem, vai fazer alguma outra coisa ali, ok. Olha, essas vacinas que a gente está tomando, elas não dão cobertura 100%. Hoje o governador Dória, que já tomou as 2 dele lá, as 2 doses da Coronavac, baixou novamente. Já está infectado de novo. Né? Então, nós vamos conviver com isso por muito tempo. Quem está dizendo isso aí são autoridades médicas do mundo inteiro. A gente tem que ficar só dentro de casa? Não. Mas vamos evitar
de se expor. Porque uma pessoa que vende lá infectada, a gente já sabe como é que funciona isso. Quanto mais assim, mas se não for lá vai evitar? Não sei, pode adiar. Pode adiar. E adiando, a gente também ajuda principalmente o corpo médico da Santa Casa de Caridade. Que os números estão baixos, estão podendo respirar um pouco. Porque naquele período de março ao final de abril, principalmente, né? Você lembra quantos a gente tinha? Mais de 150 casos por dia. 9 óbitos por dia chegamos a registrar. Então, assim, quando as pessoas dizem, vamos ter mais empatia, este é um momento para demonstrar na prática. Não é demonstrar que tem empatia nas redes sociais. Aí depois não adianta ficar aqui, temos que ter empatia, não sei o quê. Gratidão, gratidão. A pessoa está indo numa excursão e está botando gratidão, gratidão. Cara, isso aí é uma falta de coerência desumana. Desumana. Não estou aqui de juiz de ninguém, só dando um toque, porque qualquer um de nós pode ser vítima dessa inconsequência. Então é bom alertar, né? Dar uma ligadinha aí no pessoal para eles se ligarem. Quem souber de amigos que estão indo nessas excursões, tanto para Gramado quanto para Livramento, diz, pelo amor de Deus, dá uma seguradinha. Dá uma segurada, dá para dar uma segurada. Não há uma sangria desatada obrigando as pessoas a fazer isso aí. Então, por que eu peguei o mote do bar? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que cuidar um do outro. No bom sentido. Né? Você se lembra quando o prefeito Pilar dizia, né? Tem que cada um limpar a sua casa para em seguida a cidade estar limpa. É a mesma coisa agora, cada um cuidando de si da melhor forma possível, a gente vai arredando. O que foi, cara, 280 casas, nós estamos, todas as famílias de Alegrete, eu tenho certeza, vou afirmar isso porque é impossível não estarem machucadas, seja com o ente querido que foi a óbito, ou com pessoas que adoeceram, que a família toda ficou mobilizada, toda, e os amigos também, né? E aí, neste caso, família não é só laço de sangue, família é a capacidade que nós temos de nos colocar no chinelinho do outro. O Gerson Brandolt, e em comitiva ainda, em grupo, abanando as tranças. Gerson, eu tô alertando porque me falaram isso hoje, eu fiquei, não pode, cara, como é que pode isso, né? E o Gerson tá aqui, tá aqui conosco, é uma pessoa que pode, né, dar um testemunho legal, porque a gente se mobilizou, nós todos, né, mandando energia, e isso ajuda um monte. Então, pelo amor de Deus, eu acho que é uma questão de se colocar um pouquinho, né, calçado do outro, caminhar com o calçado do outro para ver como é que é a dor, como é que é a pisada da coisa. Grande abraço a Ellen Figueiredo também, Simone Siqueira, boa noite, Fátima Marquesan, boa noite, amigo, muito boa a pauta. Fátima, olha aí, obrigado por estar participando, Fátima. Essa do carro de bombeiros, vamos mobilizar o pessoal aí, vamos ver, né? Eu tenho certeza que é uma coisa viável, começar a tirar as linhas na água e achar um jeito, porque tem isso, existe. Genesi Brandolt, pensei a mesma coisa, fraude no Alegrete, pois é, sobre o, né, deu uma coincidência, né, que coincidência. Rogério Oliveira Sadam, boa noite, Sadam, grande abraço. Kátia Moreira, Catarina Moreira, boa noite, nossa embaixatriz ali no bairro Boa Vista. Sônia do Prado assistindo, obrigado. Cristina Gomes, boa noite, é bem complicado. Nora Ellen Gamino, boa noite, Nora, pela tua audiência constante aqui, diária. Um grande abraço. Oneide Vaz,
Que ousadia dele, usou os advogados um pouco. É muita ousadia dele mesmo, do golpista, né? O cara é muito, mas o cara é Jedi, né? É Jedi. Pra meter com esses, mas tem que ser muito peitudo pra fazer isso aí, Oneide. Sônia do Prado, boa noite. Leda Vargas, boa noite. Como é que está aí o ABC Paulista, Leda? Denir Saldanha Gomes, boa noite, meu amigo. Maria de Fátima Lara Machado, boa noite. O Neide Vaz, este fogo começou na sala da SUSEP. Tem que ser bem investigado isso, mas vai dar provavelmente curto-circuito. Ah, pois é, porque agora eles se investigando. Vamos ver, né? Elton Schingel, boa noite. Zani Freitas, boa noite. Graça Mitidieri, boa noite também. Rui Vasques, grande abraço. Chica Carvalho, um abração para ti, Chica. Pedro Xavier, boa noite. Carlos Menezes também, boa noite para ti. Os familiares também, a Chica também. Cíntia Ferreira, boa noite, Cíntia. Pedrinho Dornelles, uma boa noite. Martim Caferati, abração. Um grande abraço aí pro Martim Caferati. Grande amigo, bom papo. Está abrindo caminhos aí para nós. Franciele Lima, abração, a minha nora querida Franciele, coloradaça. E uma artista. Até vou entrar em contato depois contigo aí, Franciele, para a gente poder fazer um brick, Fran. O Neide Vaz, boa noite. Alex Stanley, boa noite. Robson Carvalho também, boa noite. José Luiz Freitas, abração. Um abração para todos vocês. Quem mais que está por aqui? Gerson Brandolt, 2-0. Não, mas... Eva Evanir, boa noite, Paulo. Boa noite, Eva. Eva não me respondeu ainda, continua aí em Santa Catarina? Nós temos um monte de alegretenses no litoral catarinense que participam aqui do programa, né? Fran, pois é, às 9h30, Fran. 9h30, nós temos que ganhar lá de qualquer jeito, nem que seja de 0,5-0 ganhar nesse paraguaio. Né, Sadi? Sadi coloradaço também. Luiz Pereira, boa noite, um grande abraço. Campo Grande, no Mato Grosso, que legal, Luiz. Grande abraço para ti aí. Jean Delange Leão, boa noite. Como é que está essa São Gabriel, né, Jean? Ou é Bagé? São Gabriel? José Luiz Freitas, boa noite. Adiantou, eu me vacino e outros tantos. Pois é, mas tu viu que o Dória lá, né, não adiantou 3 doses da vacina dele. Não adiantou. Lá no Japão de Souvenir tem alegretense. Se morrer de Covid, cai na conta aqui também. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas não vão comunicar. Eles não vão comunicar. Vamos ver mais aqui. Hoje temos o jogo do Inter a partir das 21h31. 30 minutos, né? Então vamos com um assunto aqui só para encerrar. Eu vou colocar aqui para vocês. Tem uma cliente que eu tenho assim um grande carinho por toda a família ali, o pessoal da Floricultura Natureza, com a Sica. Pessoa sensacional. Sensacional mesmo. Veio na batalha, começou aqui em Alegrete, vendendo flores e folhagem lá na Praça dos Patinhos. 30 anos depois ela tem uma loja sensacional, a família toda junto com ela. Muito simples, uma pessoa muito simples, uma pessoa assim, muito afável, uma pessoa de bom coração. Ela, as irmãs, filha, marido, todo mundo ali.
Fiz uma matéria hoje lá, foi de manhã, né? Fiz uma live de lá. Ela tá com um feirão. Eu nunca tinha visto nada igual em Alegrete. Porque lembra as feiras quando ela trouxe para Alegrete. Esparramava no parque ali, né? Dos patinhos. E ela fez agora ali na esquina da delegacia de polícia, bem ali onde está a nova floricultura. Trouxe uma foto aqui que ela me mandou. Fiz lá, depois ela me mandou essa foto. Eu estou destacando essa foto. Olha só. O feirão de flores, de árvores frutíferas, de outros tipos de árvores ali também, né, para jardim. Sensacional. Eu recomendo. Porque estão baratas e muito acessível. É uma variedade assim incrível. Incrível mesmo. Mas tem uma coisa, um plus nesta feira. Que os vasos estão muito baratos. Os vasos estão muito baratos. A partir de 30, 40 reais. Mas vaso, né? De cerâmica, não é de plástico. Eu acho que a gente tem que ir lá e conferir. Eu já estou com a minha encomenda lá, porque o preço está muito, muito acessível. E agora entra num período que já, né, começa o frio ir embora. Nós estamos num mês que é muito bom, um mês com L, não tem R. O pessoal diz que meses com R não é bom de plantar. Esse tipo de... Mas hoje tinha até pé de salsinha. De salsinha. Então vale a pena dar uma conferida ali, muito acessível mesmo. Tá bonito. O cara ficou muito, muito bonito. Muito legal. Parabéns aí a Sica, os familiares, e fica o convite para todos vocês. Eu estou me despedindo, torcendo, né, Gerson, que o Inter hoje passe pelos paraguaios e que a gente comece a arrumar a casa. Ontem o Grêmio ganhou de 1-0, aliás, o Flamengo ganhou de 1-0, mas antes de ontem o Grêmio também passou, raspando, mas passou. O negócio é pior, tá ruim e não ganhar. Mesmo que os times estejam, né, bamboleando muito, tem que ganhar. Tem um dado que é muito importante. Eu vi isso do presidente do Inter me chamar a atenção. Ele disse assim, vejam os times que estão se dando bem nos campeonatos. Dos times que se classificaram para a Libertadores do ano passado, somente o Palmeiras que está bem na foto. E o Fluminense, mais ou menos. É de conferir. Nenhum outro time mesmo. Grêmio, Flamengo, Inter, São Paulo, todos estão com problema. Porque invadiu o mês de fevereiro e eles não tiveram pré-temporada. Isso conta. Isso conta mesmo. Grande abraço, tô indo. Tchau, tchau e obrigado. Pessoal, compartilha aí para dar uma mãozinha para nós aqui, tá legal? Grande abraço. Fui.